E aí gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Os anos 90 e 2000 foram simplesmente mágicos para quem cresceu grudado na TV. Era só ligar a TV e nós tínhamos o Cartoon Network, SBT, a TV Globinho, Bom Dia e Cia, a Rede TV e a Record, todos passando desenhos nas manhãs de sábado, domingo e durante a semana. É por isso que hoje nós vamos embarcar nessa nostalgia e nessas aventuras incríveis que até hoje moram nos nossos corações. Então se prepare porque nós vamos ver alguns dos desenhos e animes mais incríveis dos anos 90 e 2000. Nós já vamos começar com Coragem, o Cão Covarde. Eis o programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando Coragem, o Cão Covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel que... Começando com um desenho que era tão engraçado quanto bizarro. Coragem, o Cão Covarde, sempre tentando proteger Muriel das criaturas mais esquisitas possíveis, enquanto o rabugento Eustáquio só atrapalhava. Quem era criança e não ficava assustado com alguns dos episódios à noite, simplesmente inesquecível, mano. Até hoje tem uns episódios que me arrepiam. É a combinação perfeita de comédia com terror. E seguindo nós temos Liga da Justiça Sem Limites. Liga da Justiça Sem Limites. E tinha um desenho que fazia a gente se sentir vendo um filme de super-heróis toda semana. Esse era a Liga da Justiça Sem Limites. Reunia não só heróis principais da DC, mas também personagens menos conhecidos. E entregava lutas históricas e épicas. Nem pense em fazer isso. Até hoje é considerado um dos melhores desenhos de super-heróis já feitos. Até hoje a gente fica pensando se eles fizessem os filmes desse jeito, mano, seria simplesmente sensacional. E seguindo nós temos Ben 10 Força Alienígena. Ben 10 era um sucesso absurdo, mas quando cresceu e ganhou uma pegada mais sombria e adulta em Força Alienígena, conquistou ainda mais fãs. Novos aliens, nova história, bem mais séria e um Ben mais adulto e maduro, que basicamente cresceu junto com a gente na época. Fizeram desse desenho simplesmente um marco. Quem aí lembra da primeira vez que ele virou Alien X? A história começou quando um relógio esquisito com seus poderes vai combater. E agora, direto do mundo do Superman, nós temos Krypto, o Supercão. É o Supercão, é um super-herói. Krypto trouxe um herói diferente, um cachorro com superpoderes. Era leve, divertido e perfeito para quem amava animais. E heróis ao mesmo tempo. E é claro, tinha os vilões caninos, felinos, que davam um charme especial à série. Era basicamente os super pets. Assim, cada herói tendo um animal de estimação que a gente ficava ansioso esperando para poder conhecer. É muito bom ver você outra vez, amigão. Então o Krypto é mesmo seu cão? Há muito tempo. Que saudade. Em seguida nós temos as 3 espiãs demais. Com Clover, Alex e Sam, as 3 adolescentes, missões secretas e muita moda. As 3 espiãs demais era o desenho que misturava ação, humor e estilo, conquistando tanto os meninos quanto as meninas. Cada episódio trazia gadgets malucos, vilões estilosos e, é claro, o carisma de Jerry, sempre chamando as garotas para salvar o mundo. E em meados dos anos 2000, nós tivemos mais uma versão do He-Man. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Grayskull. Esse é Cringer, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos. E ganhou uma versão moderna, que trouxe de volta toda a força do herói de Eternia. A animação era incrível para a época, com batalhas intensas e uma pegada mais séria. Quem acompanhou sabe o quanto essa versão merecia mais temporadas. Mas quem será que não gosta de He-Man, os mestres do universo? Foi lançado em 2002. Poderes de Grayskull. Dragon Booster. E o próximo da nossa lista é Dragon Booster. O dragão é força.
Um dia eles foram iguais a nós. Pouca gente se lembra, mas Dragon Booster era uma mistura de corrida futurista e dragões gigantes. A série tinha uma pegada única, cheia de adrenalina e tecnologia. Quem assistia sonhava em ter um próprio dragão para competir. E seguindo a nossa lista, nós temos Mega XLR. Um dos desenhos mais insanos do ano de 2000, Mega XLR trazia Coop, um mecânico que achou um robô gigante e começou a usá-lo para salvar o mundo. E é claro, se divertir no processo. Um desenho com humor absurdo, referências à cultura pop e muitas batalhas de robô. Era o puro caos e diversão. Fica quietinho. Segura! E seguindo nossa lista, nós temos um desenho / anime que fez parte da cultura de todo mundo. É claro que ele não poderia ficar fora. Para falar dele, não dá para falar de anos 2000 sem mencionar ele, Naruto. O anime que estourou no Brasil nessa época e virou uma febre entre as crianças e adolescentes, e faz sucesso até hoje. Quem nunca tentou fazer jutsus no recreio da escola? As aventuras do ninja que queria ser Hokage marcaram toda uma geração, com personagens desde Gaara, Neji, Rock Lee, Naruto e Sasuke, até o vilão lendário Orochimaru. E é claro, para fechar com chave de ouro, nós temos Bob Esponja. Talvez o desenho mais icônico dos anos 2000, que até hoje continua sendo referência. As piadas malucas e os momentos bizarros, e o carisma do personagem que conquistaram gerações. Esse com certeza é um verdadeiro clássico eterno. Já vamos começar com uma versão não tão conhecida dos Cavaleiros do Zodíaco. Vamos começar com o Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas. Sanseiya, The Lost Canvas. Tudo se transformou em mim, diante de Deus e sou um mortal. Lançado no Japão em 2009 e no Brasil em 2010, apenas em DVD streaming. Bom, é claro que você conhece Cavaleiro do Zodíaco, mas The Lost Canvas foi uma obra-prima à parte. Ele conta a história da Guerra Santa anterior à dos Cavaleiros do Zodíaco de Pégaso. Ao invés de termos Seiya como protagonista, nós temos o Tema, que vai enfrentar o próprio Hades. A animação de The Lost Canvas é linda, as lutas são épicas e o drama, meu Deus, o drama é de partir o coração. Mesmo com poucos episódios, essa versão conseguiu o que muitos animes com centenas de episódios não conseguem, simplesmente marcar a mente e a alma de quem assistiu. Se você não viu, bota na sua lista Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas. Até hoje é incrível e simplesmente não ficou datado. Bleach. Lançado em 2004 no Japão e no Brasil em 2007, Bleach foi um dos pilares da era de ouro dos shonens. A história de Ichigo Kurosaki, um adolescente que se torna um Shinigami, é cheia de ação, estilo e carisma, e as bancais são simplesmente incríveis, insanas e memoráveis. Eu tenho certeza que toda vez que alguém grita Bankai, todos os pelos do seu corpo arrepiam. Sem contar os personagens como Aizen, Zaraki Kenpachi, Byakuya, a Rukia, o Hand, e até mesmo os espadas, vivem na memória dos fãs, um universo enorme e que sempre merece ser revivido. Eu mesmo já assisti umas 5, 6 vezes. Esse aqui eu sou meu fanboy pra falar porque é o meu anime favorito e ele tinha que estar na lista, né? Se você não viu, aproveite pra começar a ver, porque a gente esteve à volta do anime e tá chegando no arco final da guerra contra os Quincy's. E aí, qual desses desenhos marcou mais a sua infância? Tinha algum que você corria pra assistir todos os dias? Conta aí nos comentários o seu desenho favorito, já dá aquele like pra gente trazer a próxima parte do vídeo com mais um clássico dos anos 2000. Porque convenhamos, essa década foi simplesmente imbatível nos desenhos animados. E pra quem chegou até o final do vídeo, comenta o Supercão, que assim só quem chegou no final do vídeo vai entender. Quem não chegou, meu amigo, não vai entender nada, mas é problema deles. Valeu e até o próximo vídeo.